Sejam muito bem-vindos, eu sou Eduardo Frezarim, nós estamos no podcast Indo Empreendedores, que é uma iniciativa da Igreja Nova Aliança. E eu estou aqui com os dois feras, grandes amigos aqui, Tiago Ferreira e Maicon Totti, que vão estar aqui junto comigo. Daqui a pouco eu vou pedir para eles se apresentarem. Eu só vou falar um pouquinho mais o que é o Indo Empreendedores, que ação é essa, e o Ina Podcast Empreendedores, como vai funcionar, tá? Tem aqui minhas informações aqui. Então, assim, esse podcast é uma ação do Ina Empreendedores, que é uma iniciativa da Igreja Nova Aliança de Londrina. Então, a gente quer aqui agradecer o pastor Davi, que é o pastor líder da Igreja Nova Aliança de Londrina, que nos deu essa missão e a confiança que ele tem da gente formar, através de membros da igreja, uma equipe para começar a produzir esses conteúdos aí para os empreendedores de todo o Brasil, tanto da igreja local quanto das igrejas aliançadas de todo o Brasil. O propósito do Ina Empreendedores é promover a expansão do reino de Deus através de líderes e empreendedores. Então, a ideia é impactar líderes e empreendedores de todo o Brasil para que eles impactem as empresas, os negócios, as cidades e por onde eles passarem, que eles consigam impactar. O objetivo desse podcast é conversar com empreendedores que estejam em diferentes estágios, conhecer seus desafios, estratégias e ferramentas, ouvir testemunho de sucesso e algumas frustrações também, porque não, a gente aprende muito com isso, né? Correto. Eu digo o seguinte, né, Totti, quando a gente fala de cases de sucesso, a gente aprende, mas deveria ter mais cases de fracasso para a gente aprender também com eles. Na verdade, só fica na amplitude só o sucesso, né? Quando a gente fala em fracasso, se você já dá aquele olhar, tipo, fracassou, não tem muita propriedade para falar, né? Mas se você pega muitas histórias hoje de pessoas que deram certo, né, são pessoas que fracassaram. Né? São muitos que fracassaram. Muitas vezes. Né? Muitas vezes. A gente mesmo, nosso trabalho, a gente fracassa muitas vezes. Né? Erra uma atitude, toma uma direção errada, depois de algum tempo você começa a enxergar, fala, poxa vida, por que eu tomei aquela decisão antecipada? Mas né? É uma cultura do brasileiro, né, Totti? Sim, sim. O Brasil, às vezes, cobra muito quem erra, né? Mas vamos lá, para vocês conhecerem um pouco melhor desses dois grandes nomes que estão aqui comigo, parceiros aqui. Eu vou começar me apresentando, depois vou passar para o Tiago e para o Totti se apresentar. Eu estou empreendendo há 18 anos, formal, né? Tenho empresa há 18 anos, mas há 26 anos, ou seja, desde os 14 anos de idade, de alguma forma eu estou empreendendo, estou vendendo coisa de porta em porta. Isso sempre me atraiu muito. Hoje eu administro 4 empresas: a Frezarim Tecnologia, que faz outsourcing de TI, a Frezarim Eventos, que fornece infraestrutura para eventos corporativos e técnicos científicos, o Rubus, que é um espaço de coworking, e a IASO, que é uma startup para a área de eventos. Então, esse sou eu, Eduardo Frezarim, e quero agora conhecer um pouco do Tiago Ferreira e falar um pouco do teu histórico aí para nós, Tiago. Legal, Edu, obrigado. Vocês viram o currículo do rapaz, né? Tem bastante para acrescentar para a gente aí, né? Então, eu sou Tiago Ferreira, eu tenho uns 20 anos de mercado, fiz minha carreira diferente, trabalhei em algumas empresas, algumas grandes empresas, trabalhei em Unopar aqui em Londrina, que é uma faculdade grande, Vivo, Ambev, e por último eu estava há 10 anos no Senac, onde eu trabalhei como gerente em algumas unidades, e agora, né, numa migração de carreira, começando um negócio próprio também. A gente está montando um restaurante de alimentação saudável, era um projeto que nós tínhamos e estamos tirando do papel. Tá bom? A gente vai poder comentar um pouquinho mais da vida corporativa também com vocês aí. Valeu. Legal, Tiago. Tiago foi diretor, né? Teve encargo de liderança de grandes organizações, então ele traz uma visão mais corporativa aí para nós, né? E do outro lado, o Maicon Totti, um empreendedor daquele que começou lá, raiz, né, Edu? Raiz lá nos Não primórdios. Tinha por onde começar, né? Então, gente, eu sou o Maicon Totti, nós temos uma empresa de sorvetes, né? A Totti Sorvetes, estamos em Londrina, estamos há 18 anos no mercado, comecei a empreender, eu falo desde os meus 12 anos, né? Eu fui introduzido pela minha família para dentro do negócio. E é isso, né? Eu acho que essa pegada empreendedora é você ter aptidão pelo negócio, é você realmente fazer o teu olho brilhar por aquilo. Né? E a gente está aqui para construir, para a gente estar junto, né? Contar nossas histórias, contar nossas dificuldades, né? Igual eu falei, nós
fracassos nós temos bastante, né? Mas também tem muito sucesso também, né, Edu? E o melhor do Totti, né, gente? É aquele sorvetinho. Que de vez em quando a gente faz as reuniões, né, Thiago, para falar do podcast. Sim. E aí chega o Maicon Totti com sorvete da Totti Sorvetes, uma torta, ou aquele picolé de abacate, que é delicioso, né? melão. Ajuda, né, Edu? Então, esse cara deixa o nosso dia a dia mais doce. E o Thiago daqui a pouco vai deixar mais saudável, né, Thiago? Tem que balancear, né? Então, o cara come uma salada no almoço e depois chupa um sorvete de sobremesa. É isso aí. Isso aí. Então, vocês viram que eu estou bem acompanhado aqui. A nossa ideia é convidar outros grandes empreendedores, tanto membros da Igreja Nova Aliança, quanto de fora, a conhecer outras histórias, né? E sempre o Thiago Totti vai estar aqui comigo, de repente vai estar um deles junto com algum convidado, enfim. Um de nós três vai estar aqui de alguma forma ajudando aqui a moderar esse tempo aí. Então, por que falar sobre empreendedorismo? Essa é uma pergunta, né? A gente está começando aqui um podcast do Indo Empreendedores, por que a gente vai falar de empreendedorismo? Então, para deixar essa pergunta ainda mais complexa, mais completa, aliás, eu trouxe esse livro aqui, ó, que é Deus e o Mundo dos Negócios. Eu ganhei esse livro em 2009, um livro do Paul Stevens, um americano, né, uma edição desse livro em português. Mas esse livro traz uma visão muito interessante dos negócios. Qual é a relação dos negócios, do empreendedorismo com o reino de Deus, com as igrejas, com a espiritualidade. Então ele quebra alguns paradigmas na minha visão. E uma das perguntas que esse livro traz é a seguinte: o que a fé, um texto agora do livro, tá? Só estou lendo. O que a fé tem a ver com ganhar dinheiro, desenvolver produtos e serviços e agregar valor para clientes, grupo de investidores e acionistas? O que uma coisa tem a ver com a outra? E aí eu quero começar perguntando a opinião do Thiago e do Totti. O que vocês acham? Thiago, começando por você. O que tem a ver o empreendedorismo com o reino de Deus, com a espiritualidade? O que tem a ver com fé? Bom, eu acho que tem muito a ver, se a gente pegar do início, né? O empreendedorismo é criar algo que não existe, de uma forma mais macro, né? Deus foi o maior e o primeiro empreendedor que se pode citar, né? Ele criou o que nós vemos hoje do nada, da sua mente criativa, né? E o conceito de empreender segue a mesma linha, né? A gente vai criar algo de uma ideia, né? E essa mente criativa, a gente sem dúvida herda daquilo que nós recebemos de Deus, né? De criar coisas, assim como o trabalho também, né? A gente, o homem trabalhava antes do pecado, e às vezes a gente faz até uma confusão, né? Nesse sentido de falar, o trabalho é culpa do pecado lá e Adão. Não, de forma alguma. Deus já tinha delegado para que o homem pudesse dar nomes aos animais no Jardim do Éden. Era algo prazeroso e sem dúvida foi da concepção de Deus que o trabalho fosse para nós algo prazeroso. Tem tudo a ver. Não, Deus já coloca isso desde o princípio, né? E a gente vai estudando a Bíblia também, você vai ver que muitos dos personagens tinham uma vida, uma relação com o trabalho, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, inclusive os apóstolos, né? Eram pescadores, tinham sócios, né? Eram pessoas que vendiam, então tinha uma relação. Por quê? Porque Deus coloca, eu imagino que Deus não faz distinção, Deus nos quer no meio das coisas, né? Então, no meio das empresas, no meio dos negócios, no meio do mercado, aonde sem dúvida Ele é Senhor e Governador. Muito bom. Tiago, você falou uma coisa, antes de você falar, Totti, quero falar assim, para você que está nos ouvindo, né? Comece a ler a Bíblia com uma visão, com outro olhar, como o Tiago citou. Muitas histórias na Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, você vai ver ali homens e mulheres empreendendo. É claro que o foco não está nisso, mas perceba nas entrelinhas, perceba ali nas histórias bíblicas, que é nítido homens e mulheres sendo tremendamente abençoados e usados através do trabalho que eles realizam. Então isso é muito legal que o Thiago colocou aqui. E você, Totti, o que você acha desse tema aí? Du, só pegando um gancho aqui sobre a palavra, essa semana eu escutei
esse influencer, né? Ele é hoje é um dos principais hoje desse mundo econômico, né? E ele é um cara assim que ele não é um cristão, vamos falar de fato, mas a gente vê que há uma transformação acontecendo. Mas o que eu quero dizer? Ele tinha um preconceito, isso é uma fala dele, eu escutei essa semana, ele fala assim, ele tinha um preconceito com a Bíblia, né? De ler a Bíblia, né? De alguma coisa. Até uma pessoa fala assim, cara, você que estuda muito pessoas, você que estuda muita gente, né, estuda as pessoas que foram milionárias, entender qual é o comportamento, quais as coisas. Eu falei assim, cara, lê a Bíblia. E ele falou, mas o que tem? Ele falou, começa a ler a Bíblia em Provérbios, né? E ele começou a fazer isso de fato. E ele fala que desde a riqueza, tudo ali, ele começa a ver ali em Provérbios, que a pessoa mais rica, né, que teve é Salomão. E ele pega várias lições. Daí o que ele fala no final? Ele falou, gente, então tudo que eu preciso está nesse contexto bíblico. Né? Então, como a Bíblia é importante para nós hoje, né? Eu falo assim, né, dessa vida realmente, a gente não precisa muitas vezes ficar buscando fora. Ah, eu preciso conversar com tal pessoa. Não, você não precisa, porque a Bíblia tem tudo o que a gente precisa. Né? E sempre atualizado. Não tem dessa, né? Eu acho que a Bíblia hoje você lê de uma forma, passa alguns dias, Deus dá inspiração, você vê de uma outra forma, né? E sempre conduzindo você para os caminhos. E nessa pegada, né, de ser um empreendedor na Bíblia, né, que eu falo, segundo a palavra de Deus, eu vejo que é uma questão de transformação, né? Você alcançar pessoas, né? Como empreendedor alcança pessoas, alcança famílias? Eu vejo por nós mesmos, né? Hoje nós temos um leque de funcionários que tem brasileiros, venezuelanos, né? E como a gente se sente assim abençoando essa nação, geração, né? Porque eu sei que são famílias que mandam dinheiro para lá, para a Venezuela, né? E aí você fica pensando, nossa, como a tua empresa gera algo tão valioso, né? Que para eles é tão importante, né? Então eu vejo assim essa questão de empreendedorismo, né? Pelo que o Thiago falou, né? Que realmente é uma transformação, né, Thiago? Trazer a coisa que não existe à tona, né? Mas eu vejo também como você alcança pessoas, como você chega, né, através de vidas, através do empreendedor. Né? No primeiro momento na Bíblia que eu vejo claramente sobre o empreendedorismo, é Deus mesmo criando o mundo. Então tinha uma série de problemas a ser resolvidos e Deus começa então a criar soluções para esses problemas e entrega na mão do homem a continuidade disso, porque quando Adão começa a dar nome para os animais, é Deus criando e falando assim, ó, então, eu crio aqui, você é o criativo, eu sou o criativo para criar, você é o criativo para dar nome, e aí Deus, em Gênesis 2:15, Deus diz assim, o Senhor colocou o homem, a Bíblia diz, né, o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo, antes mesmo de criar a mulher, antes mesmo do homem pecar, porque às vezes, né, Tiago e Totti, fica aquela impressão de que o trabalho é que o trabalho é um castigo, né, pelo pecado peso, né? que foi cometido. Mas não, antes do homem pecar, antes de Eva, não, isso não significa que Eva não seja, que o trabalho seja mais importante que a mulher, não é isso, mas assim, antes mesmo de Deus criar Eva, ele já deu para o homem, para Adão, uma função. Cuida e cultive. Não é só cuidar, né, Tiago? Cultivar está falando de multiplicar, de produzir, né? De transformar, de melhorar aquilo que foi feito. Então, no comecinho da Bíblia, a gente já começa a ver isso, e aí, assim, é uma sequência de histórias de empreendedorismo, né, Tiago? Sim. Aí a gente discorrer na Bíblia, aí você vai ver, né, as ações, e logo na sequência, depois você vê como é que Deus usa homens que tinham influência para que o propósito dele fosse alcançado. Se a gente estudar a vida de Abraão, por exemplo, Abraão foi um personagem riquíssimo na sua época. Talvez um dos mais ricos naquele momento, né? E como Deus não desvinculou o dinheiro ou os bens do coração de Abraão, né? Abraão é o pai da fé. Ele continua sendo o exemplo, ou seja, o dinheiro, e aí o outro risco que a gente corre, não, a pessoa pode ficar rica e esquecer de Deus, né? Que a gente se preocupa, poxa vida, o cara trabalha, ganha dinheiro, e aí a pessoa se esquece de Deus quando a gente lê e interpreta de forma errônea o que a Bíblia fala, né? Abraão é considerado o pai da fé, e ele era uma pessoa riquíssima, ou seja,
o dinheiro não desvinculou a fé que ele tinha no que Deus podia fazer na vida dele. Eu já ouvi um especialista em dinheiro, em riqueza, falando o seguinte, Thiago, que o dinheiro ele só amplifica aquilo que a gente é. Então, no caso, só deixa mais evidente aquilo que a gente é. Abraão sempre foi um homem de muita fé, o dinheiro não tirou isso dele. Então, potencializou mais e evidenciou mais ainda aquilo, né? Isso que... E eu queria aproveitar o gancho do Totti, trazendo isso para os nossos dias. Eu creio realmente que Deus usa a influência através do trabalho para transformar a vida das pessoas e da sociedade onde a gente está inserido, né? Seja dentro da tua empresa, como exemplo do Totti, onde ele está de alguma forma influenciando através dos recursos que ele paga para os funcionários, através das ações íntegras que ele desenvolve ali, os funcionários, que por sua vez abençoam a família deles, né? Então há uma consequência. Agora, também acredito que a gente pode ser alçado a posições diferentes para que o nosso nível de influência se torne ainda maior. Quando a gente ouve alguns empresários que são muito bem-sucedidos, normalmente essas pessoas se tornam referências para outras, né? E essa referência também é uma forma de Deus estar falando aquilo que Ele deseja. Isso aí. Então, o que a gente está vendo hoje em dia, como o Thiago falou, são empreendedores que começam a ganhar destaque, cristãos, né? Não só empreendedores, a gente vai falar um pouco mais sobre empreendedores também, mas líderes que empreendem de alguma forma, seja com o seu próprio negócio, seja estando dentro de outro negócio. A gente tem visto esses homens e mulheres cada vez mais criando conexões, criando pontes entre espiritualidade, fé e o mundo profissional, o trabalho. Então, é disso que esse podcast quer tratar, é disso que a gente quer fazer. A gente entende, né, Totti, a Igreja Nova Aliança de Londrina, o Indo Empreendedores entende que o trabalho, ele faz parte do plano de Deus para nós. Quando a gente está exercitando, o que você falou, Totti, está gerando emprego, quando você está fazendo a coisa certa dentro da tua empresa, você está ali servindo a Deus, em tempo integral. O tempo que você está ali trabalhando, você está servindo a Deus. Exatamente. Eu trago isso porque como eu posso falar? Eu trago isso para a nossa vida de empresa, né? Essa maneira que você tem de fazer uma gestão, né? Quando você tem à luz a palavra, você olha de outra forma o negócio, né? As suas decisões, a sua postura ali é de uma outra maneira. Né? Há um temor, vamos falar assim, né? Que a gente tem ali, porque realmente você busca de Deus uma sabedoria para estar ministrando o negócio e automaticamente essas pessoas são abençoadas, né? Que está debaixo, né? E é o que você falou, e o negócio é tão grande que vai passando de família para família, geração, que a gente não tem noção de onde que chega. Né? O impacto que os negócios podem gerar, né? A gente nem sabe onde pode chegar. Eu me lembro que em alguns anos atrás, quando a minha empresa era bem menor ainda, eu devia ter, sei lá, uns 6 funcionários, eu contratei a consultoria com o Rafael Favil, né, o pastor Rafael Favil, que hoje é pastor lá em João Pessoa. E eu me lembro que ele trouxe uma visão de gestão estratégica de pessoas. Não é mais de recursos humanos, é uma gestão estratégica de pessoas, de talentos. E essa visão que o cristão precisa ter, o empreendedor, o líder cristão precisa ter, de valorizar as pessoas, de colocar as pessoas acima de qualquer outra valor da empresa, mas de respeitar, de valorizar e de potencializar as pessoas, isso cria um impacto social muito grande, que a gente realmente, o que você falou, Totti, a gente não sabe nem onde isso vai parar, né, o reflexo disso. Quando você é um líder de postura, ético, que dá exemplo, você se torna exemplo para outras pessoas, que passa esse exemplo adiante, e isso vai impactando aí toda uma geração e toda uma área. Né? E assim, é tão grandioso, né? E é tão para nós, é que assim, tem hora que eu não tenho noção, né? Como isso impacta. Mas quando você começa a conversar com as pessoas, né, e ela comenta, né, que aquilo aconteceu, porque tal ação, aquela atitude que você tomou, né, refletiu naquilo, aí você há um
como posso falar assim, é um agradecimento no coração, né? Pela essa sabedoria, né? Por estar no caminho certo, né? Tomar essa direção certa, né? E muitas vezes, né, a gente talvez toma algumas decisões precipitadas, mas é por impulso, né? É por impulso. Mas quando você está na luz da palavra, você toma com calma, conversa com pessoas ao redor, né? Ou pede uma opinião, o que você acha daquilo, aquilo, né? As decisões são certeiras e vai refletir também, né? Sim. Muito bom. Então, esse primeiro bloco aqui, digamos assim, a gente sempre quis deixar claro que a gente valoriza muito o propósito na vida das pessoas. O dinheiro, os recursos financeiros, eles são consequências de um trabalho bem feito, consequência de se entregar a Deus, servir a Deus de forma integral, tendo um negócio, pensando, valorizando, respeitando as pessoas e colocando Deus acima de todas as coisas. Como consequência, os resultados vêm. O resultado financeiro, crescimento, abertura de mercado, isso é uma consequência. E aí o que nós queremos fazer com isso? Devolver parte disso para a própria obra de Deus, para que isso não pare nunca. Então nós estamos aqui fazendo isso. A gente quer, de alguma forma, você que está nos assistindo, a gente quer que você seja aí animado, que você seja encorajado. Desafiado também, e né? desafiado também. Né? Se você está para tomar uma decisão aí, que você tenha sabedoria, que você busque sabedoria, mas que você também tenha certeza de que ao buscar crescimento profissional, ao abrir um negócio, você não está buscando, eu estou só pensando no dinheiro, isso não é legal. O dinheiro tem que ser consequência, os resultados têm que ser consequência, mas você com certeza, se Deus tem um propósito para você empreender, entenda que isso faz parte do plano de Deus para a sua vida, não é algo que está totalmente fora dos planos de Deus para você, então que a gente quer te animar para isso. Mas o segundo bloco aqui eu quero falar sobre empreendedor. Mas e daí? Empreendedor só quem tem uma empresa? Então só se eu iniciei uma empresa, ou comprei uma empresa, ou já tenho uma empresa há anos, só assim então eu sou empreendedor. E eu gosto sempre da visão do Thiago sobre isso. O Thiago já passou por grandes empresas, já empreendeu dentro de algumas empresas, então ele tem uma visão muito legal sobre isso que eu gostaria que você compartilhasse aí com a gente. Legal. Então vamos lá, né? E esse tema é bastante amplo, a gente pode falar muito, sabe? Eu creio no seguinte, que Deus tem um propósito para cada um propósito profissional. Algumas pessoas vão ter um chamado, sem dúvida alguma, para o ministério eclesiástico que a gente fala, né? Vai ser missionário, vai ser pastor, vai ser ministro de louvor em tempo integral. Cara, um chamado de Deus para essas pessoas. Outros vão ter um chamado para o mercado de uma forma ampla. Seja ele empreendendo no sentido de ser um empresário, pequeno, médio ou grande, ou seja, dentro de organizações. E não importa quais sejam, mas o que eu creio que Deus tem é uma intenção de te usar, né, com os teus dons e talentos, aonde Ele te coloca. E aí a gente pode falar do intraempreendedor, né? Ou seja, é aquele que eu acho que tem muito a ver com a diligência do trabalho. O intraempreendedor vai ser aquele que vai ver uma oportunidade e vai buscar uma solução para aquela oportunidade dentro de uma organização. E é muito importante, né? Isso, quanto mais diligente, quanto mais focado em buscar soluções e colocar isso em prática você vai ter, melhor vai ser o seu resultado como empregado, como funcionário, né? Sem dúvida, isso pode te alçar sim a cargos de liderança. Mas também, se não te alçar, saiba que o teu papel ali, né, sendo alguém que faz a diferença onde você está, esse sim vai estar sendo cumprido, né? E aí, talvez você tenha um chamado, ou se você tem um talento, um dom, que você percebe que é financeiro, que você vai trabalhar dentro da contabilidade de uma empresa, provavelmente sentado numa cadeira, né, num escritório com um monte de papel, né, e você gosta daquilo, cara, e não tem problema nenhum você ficar ali, né, porque precisa de pessoas que sejam diligentes, que cuidem, né, dessa parte dentro das empresas também. Talvez você vai ser um funcionário público, cara, que vai trabalhar com os processos burocráticos, mas que vai buscar, dentro do que você estava fazendo, as melhores soluções. E Deus quer te usar
ali dentro também. Então, o intraempreendedor é aquele que ele não é um empresário, né? Ele vai estar dentro de uma organização, seja ela pública ou privada, mas que vai estar focado em buscar soluções novas para problemas que já existem. Como isso é carente, né, dessas pessoas que realmente puxa, né, essa responsabilidade, né, porque assim, muitas vezes nós temos uma visão que as pessoas estão ali só por estar. Né? Será que, não sei até quanto tempo vou ficar aqui, né? Será que vale a pena, né? E passa os dias, passa anos, ela está insatisfeita, mas também não faz nada para mudar, né? E quando você acha uma pessoa, né, que é esse intraempreendedor, que realmente quer fazer as coisas acontecer, né, você vê como que transforma, né, a empresa, transforma o cargo dela, como isso fica mais leve, né, Thiago? Não sei se você já passou por isso, né? Acho que você deve ter experiência de pessoas que viram, né, passaram por vocês, que passou por você, que passou, mais uma que passou. Mas aquela que passou e chamou a atenção sua, né? Que você olhou e falou, pô, é diferente, essa pessoa olha diferente. Né? A Bíblia até tem alguns versículos que falam sobre isso, né? A gente pode falar que lá em Provérbios vai ser aquele que é diligente no seu trabalho perante reis será colocado. Ou seja, aquele que faz muito bem o seu trabalho, que se esforça o seu trabalho, ele vai ser alçado perante lideranças, né? Mas a gente pode pegar, por exemplo, a vida de José, um excelente exemplo. José tinha tudo para o cara ficar com raiva e ser um negligente. Se você para pensar todo o contexto da vida dele. Mas ao contrário, o cara é diligente em todo lugar. Todo lugar que ele vai, o cara prospera. Faz com excelência, né? Mesmo que todas as circunstâncias levem a ele a querer ser negligente ou deixar para lá. Os lugares onde ele passaram foram prósperos por causa dele, né? Isso. Exatamente. E ele tinha escolha, né? Tanto para fazer, como eu vou dar uma sequência boa, né? Vamos falar assim, para um lado bom, como eu também posso chutar aqui, tchau, e não quero mais nada, né? Isso. E se você pensa só, né? Ele nasceu de pais que tinham condições, o cara é colocado como escravo. Pensa que internamente ele também deveria ter um conflito imenso dentro dele. Sim. Né? Mas a relação que ele tinha com Deus era, eu vou fazer o melhor aonde quer que eu esteja. Exatamente. Né? Então José é um exemplo para nós de alguém que não importa as circunstâncias, foi diligente no seu trabalho. A honra não veio de homem, sim, mas primeiro ela veio de Deus, que colocou ele no lugar certo, na hora certa, né, para que o propósito de Deus pudesse ser cumprido. Você sabe, Thiago, isso aí me faz lembrar, uma vez eu ouvi a pastora Mônica ministrando isso, eu não me lembro se foi numa classe de integração, em algum momento a pastora Mônica ministrou o seguinte, olha, se você é um trabalhador, trabalhe todo o tempo como se você estivesse trabalhando para Deus, não para o seu líder, chefe, patrão, sei lá o quê, né? Não para essa pessoa. Trabalhe o tempo todo como se você estivesse trabalhando para Deus. Faça o seu melhor para Deus. Porque é o seguinte, ainda que essa liderança que está naturalmente acima de você não te reconheça, Deus vai te reconhecer. Foi o que aconteceu com José. Ele pode não ter tido reconhecimento direto ali dos líderes dele, mas Deus reconheceu o trabalho dele, Deus colocou ele numa posição de destaque, onde ele realmente foi mais influente ainda. Né? Isso. E aí, o interessante a gente ver o final, né? Se não fosse José na posição, milhões de pessoas provavelmente teriam morrido de fome. Sim. Né? Porque houve uma grande seca. Como que ele traz, né? Como a bênção, né? Essa posição, essa atitude que ele tomou, né? Como isso deu essa consequência no povo, né? No povo. Todo o povo foi abençoado pela vida de José, que foi dirigente no seu trabalho, né? Perfeito. Ou seja, mais um exemplo de um grande empreendedor. José, quando a gente olha nessas histórias, na história da Bíblia, quando ele trabalhou como um servo ali na casa do responsável pela guarda ali do rei, do faraó, né? Depois ele trabalhou na guarda, na carceragem ali, foi o responsável daquilo também. Onde ele trabalhou de forma natural, ele não era um sacerdote, não era um trabalho espiritual, ele fez o melhor dele e se destacou. E Deus usou tudo isso para abençoar milhões de pessoas que foram salvas através dele. Né? E aí, trazendo para o mundo de hoje, as empresas estão procurando empreendedores. Eu li isso a semana passada. As grandes empresas, startups e grandes corporações ou menores, enfim, as empresas estão procurando pessoas que sejam empreendedoras. Para quê? Para ser sócio? Não, para trabalhar lá dentro. Porque o empreendedor ele é diferente. O empreendedor ele é inconformado,
ele não se ele não se acomoda, ele fica o tempo inteiro buscando soluções, ele é corajosa, ele tem muita fé, ele tem ousadia. Então as empresas querem esse perfil. Então, independente se você vai abrir um negócio hoje ou se você vai empreender dentro de um outro negócio, então é para você que nós estamos falando. Veja como abre muito o leque, né? E você talvez que está nos assistindo, sonhando um dia ser empreendedor, pode entender que hoje você é empreendedor agora. O que você está fazendo no seu dia a dia, você está empreendendo. Talvez muda a forma, muda a estratégia, o plano, mas você pode estar empreendendo aí. Então é com você que a gente quer falar. Não é isso? Bom, já que nós falamos dos empreendedores, falamos que inclusive você que está nos ouvindo aí, de alguma forma está empreendendo, a gente quer falar um pouco agora do impacto dos micro e pequenos empreendedores no Brasil. Olha só essa informação. 99% das empresas no Brasil são micro ou pequenas empresas. 99%. É muita coisa. É muita coisa. E elas geram todos os empregos formais no Brasil, com carteira assinada, 54% desses empregos são gerados por micro e pequenas empresas. Ou seja, o impacto do micro e pequeno empreendedor é muito grande na economia como um todo, e que se impacta na economia, impacta a nossa vida, né? A igreja, o reino de Deus faz parte disso, né? E aí, eu quero falar um pouco, essas nomenclaturas, né? Eu estou falando de micro e pequeno aqui, né, Totti? O que é, né? O que é. Então, uma informação aí para você. O primeiro estágio, ou normalmente muitos pequenos empreendedores, começam como MEI, microempreendedor individual. O MEI é um documento que você entra num portal do governo, você cria o seu CNPJ no mesmo dia e depois você vai na prefeitura ou entra com protocolo digital e solicita o alvará. Estando com o alvará em mãos, um processo aqui em Londrina, no resto do Brasil, não deve demorar mais do que 30 dias, você já consegue emitir nota fiscal. O microempreendedor individual, ele é considerado MEI até R$81 mil de faturamento ano, o que significa R$6.750 de faturamento por mês. Então, se você se enquadra nesse perfil, você pode ter um microempreendedor individual. Mesmo trabalhando onde você está hoje, né, você pode formalizar, se você é um prestador de serviço, um autônomo, você pode formalizar o teu negócio abrindo uma MEI. O microempreendedor é quando eu passo dos R$81 mil e aí até 360 mil ano, ou seja, de 81 mil por ano até 360 mil por ano de faturamento de emissão de nota, eu me enquadro como um microempreendedor. E empresas de pequeno porte são de 360 mil de faturamento por ano até 4 milhões e 800 por ano, aí sim uma empresa de pequeno porte. Então, é dentro deste grupo que 99% das empresas no Brasil são desse grupo que eu acabei de dizer. É um número muito grande. E aí vem as startups. Você pode me perguntar, mas onde as startups se encaixam dentro disso? A startup pode se encaixar em qualquer um desses três níveis. Ela pode, inclusive, ser uma empresa de médio e de grande porte. A startup é uma outra forma de classificar. Qualquer empresa pode ser uma startup desde que ela cumpra alguns requisitos, que é ter um produto ou um serviço que seja replicável, seja escalável. Ou seja, se eu tenho uma indústria, dificilmente a indústria lá é escalável, porque eu tenho que ter mão de obra ali para aumentar a produtividade. Você, de certa forma, tem uma indústria, né, Totti? Sim, e eu vejo como é complexo você, por exemplo, vou montar uma operação em João Pessoa, né? Sim. O Fabio sempre brinca comigo, montam aqui. Como que eu vou montar? Porque não é tão simples assim, né? Eu tenho a questão logística, tenho a questão de predial no local, né? Sim. Então, quer dizer, essa questão industrial, você não consegue escalar muito. Sim. Né? Você vai ter algumas barreiras, você pode até escalar, mas você vai ter algumas barreiras ali, diferente você pega uma startup, né? Que o mundo é online, que você pode chegar no mundo inteiro praticamente, né? Você estando na sua casa, né? Pode falar assim, né? E o mesmo produto, o mesmo serviço, ele é replicado de uma forma muito simples, né? Então é isso que se encaixa uma startup aí. Não precisa ser especificamente software, não precisa ser de tecnologia. Tem que ter tecnologia, né? Tecnologia não é software.
de alguma forma tem que estar envolvido com tecnologia, mas tem startups de agronegócio, de construção civil, de diversas áreas. A questão é criar um produto escalável. Criei um produto escalável, sou uma startup, posso me enquadrar aí desde MEI a grande empresa, não importa. E startup no Brasil tem uma legislação própria, né, Thiago? Foi aprovada uma legislação. Então tem diversos benefícios para a startup. Então a gente está falando um pouco aqui para vocês de nomenclatura, a gente acha importante, né? Até para todo mundo conhecer sobre cada termo que a gente vai usar aí. E algumas notícias, né? Eu vou ler aqui 2 manchetes aí que a gente ouviu nos jornais, aí no noticiário recentemente. Olha que interessante. Micro e pequenas empresas geram 75% dos empregos formais em janeiro de 2021. A fonte foi o Canal Rural. Pequenos negócios geram quase 70% dos empregos formais em fevereiro de 2021. Agora outra fonte, a Agência Brasil. Essas notícias estão aí a toda. Então a gente falou de 54% no total, mas o que a gente está vendo no ano de 2021, com toda a crise que a pandemia trouxe, é que as micro e pequenas empresas estão gerando 70% dos empregos. Então, você consegue, Thiago, visualizar o motivo pelo qual as micro e pequenas empresas geram tanto emprego assim? Bom, eu acho que tem alguns nessa balança aí, né? O primeiro, sem dúvida, é a questão da oportunidade, né? Então, a gente vê, também a gente percebe uma geração muito mais empreendedora do que foi anteriores, né? Hoje a gente vê muitos jovens que já não pensam em ter um emprego formal, né? Como a gente via quando nós estávamos fazendo faculdade, que nem é tanto tempo assim, né? A gente pensava em conseguir um emprego, o objetivo era conseguir um emprego. Me lembro que na minha sala eu tinha 2 empresários na minha sala, só, dos 40 alunos que nós estudávamos. Hoje a gente vê a geração que tem 20 anos, muitos deles já não pensam em simplesmente ter um emprego formal, já partem para empreender, seja através de startups ou de outros tipos de empresa. Também há uma migração que tem a ver com o próprio contexto do momento, né? Muitas pessoas também que fizeram carreira em grandes empresas ou que fizeram carreira em empresas de uma forma geral, que hoje buscam o seu próprio negócio porque vêm oportunidades. Já estão um pouco mais maduras no sentido profissional, mas que vêm oportunidades, então buscam uma migração de carreira empreendendo. E há também, lógico que no contexto da pandemia, a gente também teve um aumento de pessoas que tinham experiências dentro de empresas, que perderam seus empregos e então optaram que, ao invés de procurar emprego, empreender de alguma forma. Então, todo esse contexto, eu acredito que leve a um aumento do número de pequenas empresas. Agora, eu só queria ressaltar aí, Edu, que é o seguinte, que a gente já vê esse número aumentando numa crescente há muitos anos, mesmo antes da pandemia. Sim, né? sim. A gente, na pandemia, eu acho que a curva acentuou, né? Ela cresceu de forma mais rápida, mas é um movimento que vem crescendo muito, né? E o Brasil, num cenário mundial, é um dos países mais empreendedores do mundo. A gente tem na nossa cultura brasileira, ao mesmo tempo que a gente tem ainda um receio do fracasso, como nós falamos lá no começo, diferente da americana, por exemplo, que lá o cara pergunta quantas empresas você já perdeu. O cara que nunca faliu nenhuma, talvez é desqualificado. É estranho, né? Estranho, nunca quebrou, né? É desqualificado. Aqui não. Aqui o cara fala, pô, eu fali, nossa, cara, poxa vida, né? Vocês, coitado, deve ser ruim pra caramba, né? Mas assim, a gente vê uma mudança, o brasileiro, ele é empreendedor, a gente tem essa pegada de inovar, de buscar coisas novas, de dar jeito, né? Acho que o Brasil viveu anos tão difíceis, burocraticamente falando, que o brasileiro aprendeu a se virar, sabe? Então, Sim. O cara se vira, teve parte das nossas características. E essa faz parte da nossa formação, que é uma das características que muitas vezes leva muitos brasileiros a conseguirem empregos em grandes organizações fora do país. Porque o brasileiro é um cara criativo por natureza. Sim. Tem que se virar, ele aprendeu a se virar, né? Então, eu vejo esse movimento, ele vai continuar crescendo no Brasil, por o contexto todo, né? Com a melhora da nossa economia, deve-se continuar a crescer. Uma outra coisa, né, Thiago? O nosso lei trabalhista, ela incentiva muito também, principalmente o microempreendedor individual. A gente teve uma reforma trabalhista há 3 anos atrás,
que até então não era permitido que as empresas terceirizassem a atividade fim. Ou seja, se a tua atividade fim é fazer sorvete, industrializar sorvete, você não poderia terceirizar ela. Hoje já é possível. Então, a explosão também no número de MEIs tem muito a ver com que muitas empresas estão terceirizando parte ou toda a sua atividade fim e focando ali na gestão, no marketing, gestão financeira, novos contratos, né? E isso também abre oportunidades aí para novos empreendedores entrantes, né? E o que você falou, Thiago, vem aumentando, e eu peguei um dado aqui do Sebrae, que diz que o ano passado a gente teve um recorde de novos empreendimentos no Brasil. Foram quase 3,5 milhões de novas empresas abertas. Só de MEI foram 2,6 milhões de novos MEIs. Hoje já nós temos acumulado mais de 11 milhões de MEI no Brasil, né? E continua crescendo. Porque o brasileiro, como você disse, ele é criativo, mas não só isso. Normalmente o empreendedor é aquele cara que consegue resolver problemas muito bem, né, Totti? Ele olha ali para um problema que está acontecendo e ataca aquele problema e busca soluções para aquele problema. Como nós estamos num país que tem bastante problema, é um país... bastante coisa para atacar, né? Eu ouvi do Guilherme Benchimol, um fundador da XP, dizendo o seguinte: olha, se você for para outros países mais desenvolvidos, lá no seu bairro, se você resolve empreender qualquer tipo de negócio, você vai olhar em volta lá, já tem uns 10. Né? Aqui no Brasil tem tanto problema para resolver que qualquer negócio bem pensado que você tenha, talvez você vai ser o primeiro do bairro, ou o primeiro Exatamente. Da cidade. Né? Eu vejo assim, que o povo brasileiro é um povo tão guerreiro, né? Porque assim, você tem vários obstáculos para empreender hoje. Muitos. Não é fácil, né? Vou ali só simplesmente abrir ali e vou tocar aqui e vou vender. Não é assim, o Thiago está vendo, o Thiago está abrindo uma empresa agora de alimentação, né, Thiago? Você já deve ter deparado com várias barreiras, né? Sim. Mas eu vejo que o brasileiro, rapaz, ele é um negócio assim que ele vai, leva uns tapas na cara, persiste, continua, o negócio dá errado, volta atrás de novo, sabe? Essa constância... né, que eu acho que atrai, né, que chama, que dá atenção, né, porque assim, quantas vezes eu me lembro que, parecia que dava tudo errado, tinha mês assim e falava, não é possível, vamos parar com esse negócio aí, vamos embora, vamos fazer, porque tudo girava, parece que não ia fluir, né, mas de repente você pegava ali uma coisinha, agora vai, né, então assim, o empreendedor tem 100 não e um sim, né, vamos falar assim, né, então um sim para ele basta, né? Porque ele vai levar muito não na cara, não tem jeito. E o que sustenta, né, Totti, é o propósito. Exatamente, o propósito. Não tem nenhum empreendedor que eu conversei até hoje que não falou, olha, já deu vontade de parar, é muito difícil, tem muitas barreiras, é muita burocracia. E é uma verdade, nós estamos num país que tem a burocracia no Brasil, o tempo que as empresas no Brasil gastam com processos burocráticos é um dos maiores do mundo. Então, não é só blá, 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 não é só reclamação. Mas a gente não está reclamando. Nós estamos aqui, somos empreendedores, a gente decidiu encarar tudo isso, mas, na verdade, tem um desafio. Mas vale a pena, não é, Totti? Vale a pena porque o propósito nos sustenta. Quando você pensou em parar, talvez até hoje venha momentos assim, você pensa assim, poxa, mas eu tenho um propósito com a minha família, é uma empresa familiar, eu estou gerando emprego, eu estou... Tem pessoas, né, Dugo? Impactando. Igual a gente falou, tem pessoas por trás, quando bate aquela deprê, né, vamos falar assim, né? Não é uma depressão, mas bate aquela frustração de alguma situação. Aí você olha assim e fala, tem pessoas, né? Então aí você acorda de uma outra maneira, né? Você olha o mundo dos negócios de uma outra forma. Quando você vê pessoas que dependem dali da sua empresa, é uma outra forma de olhar. E tem a sua família também, né? Lógico, você quer dar uma condição para a sua família muito melhor do que você passou, né? Eu vim de uma família simples, né? Não chegamos a passar fome, nada disso, graças a Deus, mas assim, uma família simples, muita correria, né? Era de muita batalha, né? Não tinha coisas fáceis, né? E você quer proporcionar uma educação melhor para o teu filho, coisas que você não pôde ter, você vai proporcionar. E isso é uma motivação também, é um propósito disso. Sim, todo o impacto, né? Eu vou pegar o gancho e falar de propósito, né? Propósito é algo que hoje se fala bastante, né? Muito, né? Tudo é propósito e tal. Mas de uma forma geral, né? Vou pegar o gancho de pessoas, né?
toda empresa, e acho que precisa ficar muito claro para quem está começando ou está dentro de uma empresa, toda empresa ela precisa entender que o negócio dela é para pessoas. Não importa o que ela faça. Porque quando a gente entende que tudo que eu faço é para pessoas, eu começo a perceber que eu não posso fazer as coisas pensando numa cadeira, por exemplo. Né? Ou seja, se eu vendo cimento para alguém. Né? Para quê? Porque vai construir um prédio que pessoas vão morar. Mas é uma pessoa que vai comprar. Né? Mas é uma pessoa que vai estar fazendo o comercial. Todo o contexto é pessoas. Não dá para separar uma coisa da outra. Eu acho que isso precisa estar muito claro. Assim, eu vou começar um negócio como microempreendedor individual. Pô, legal, então é só você, legal. Mas você vai ter que resolver o problema de uma pessoa do outro lado. Né? Teve um momento que eu e a Fernanda, nós começamos uma pequena empresa de bijuterias. Né? A gente montou uma MEI, né? E a gente começou a vender bijuterias. E aí, né, você vai entendendo que vender bijuteria, a gente pensa assim, vou lá, compro a bijuteria, vou lá em Limeira, São Paulo, compro a bijuteria e revendo para as pessoas. Mas, na verdade, que a pessoa que compra a tua bijuteria, ela não está comprando um colar. Exatamente. Ela está comprando aquele jantar que ela vai sair com o esposo dela, aquela roupa que ela vai achar que vai combinar. É uma pessoa que tem uma expectativa que vai ser que através daquele colar eu vou ajudar a melhorar ou sanar algo que ela gostaria que fosse sanado ou se sentir mais bonita, mais desejada. Sim. Dessa forma. É muito mais, né, Thiago? É muito mais do que só um objeto, né? O exemplo do sorvete, né? Eu fico imaginando sorvete. Eu gosto muito de sorvete, né? O pessoal sabe que eu gosto bastante de sorvete, né? Mas o sorvete é um momento de alegria, né? Normalmente você almoça e aí você família, amigos, né? Sim. Exatamente. É aquele momento alegre, né? Você para, né? Ou você está muito frustrado, você para aquele momento para tomar aquele sorvete e fala, como é bom, né? Como aquilo te traz uma sensação boa. Porque o sorvete também remete à infância, né? Sim. Família, né? Do igual você falou. Isso é importante. Né? Então, essas coisas, né, que eu sempre falo, tem que ver o valor da coisa. Não é preço, é ver valor, né? Aquilo que te remete, né? Isso. E aí eu vou aproveitar e falar do gancho da questão do propósito como missão. Muitas vezes a gente também, e eu vou falar como quem nasceu na igreja, e às vezes eu ficava falando, cara, né, eu sou filho de pastor, meu pai cresci na igreja, eu falava, puxa vida, mas e eu vou servir o reino como, né? E aí você começa a ver que Deus coloca talentos que podem e devem ser usados também para alcançar o propósito do reino, né? Dentro de uma empresa. Exemplo, eu exerci o cargo de liderança por muitos anos e continuo exercendo na empresa agora. Eu influencio, como o Totti citou no começo, influencio a vida daquelas pessoas com quem eu me relaciono. Mas eu ocupei um cargo que dentro da empresa que eu trabalhava, eu podia levar qualificação profissional para muitas pessoas. Quantas pessoas a gente pôde impactar através da empresa que eu trabalhava, levando qualificação profissional, né? Ou seja, Deus também pôde usar para o propósito do reino, né? Melhorar a vida das pessoas com objetivo, né? É muito mais, vai muito além de vender um produto ou serviço, né, Thiago? Existe uma transação ali de compra e venda, uma transação financeira, mas vai muito além disso, né? Quando você entrega um serviço de qualidade, algo que realmente contribua com a vida da pessoa, o financeiro passa a ser um mero detalhe dentro do processo. Isso. E eu acho que às vezes, por exemplo, quem vive ou nasceu num lar cristão, que convive, em alguns momentos até aquela dúvida assim, fala, mas cara, será que eu largo tudo e vou para missões? Qual será que é o propósito de Deus para minha vida? Né? Cara, pode ser que Deus queira te usar para fazer missões, amém, se for esse propósito. Mas se for dentro de uma organização, Deus tem um propósito para você dentro daquela organização. Ele quer te usar para impactar a vida de pessoas e fazer diferença também naquela organização. Exatamente. Mas talvez Deus até esteja te incomodando de uma forma diferente. Eu quero montar um negócio específico para impactar a vida de pessoas. Também é outra forma. Todo negócio tem um fundo social. De alguma forma você vai impactar socialmente aonde você está inserido. Mas você pode ter um negócio específico, cara, com o propósito de abençoar a vida de pessoas. E a gente pode ver alguns simples, por exemplo. A gente tem algumas pessoas que têm, alguns influenciadores cristãos. Eu tenho um filho pequeno, cara.
é uma maravilha colocar meu filho para ouvir 3 palavrinhas. Oh, de Deus, 3 palavrinhas, cara. Né? De Deus, 3 palavrinhas. Né? Ou seja, é um negócio sustentável, mas que leva uma mensagem como essência do negócio. Também é uma forma de Deus querer te usar e pode usar dessa maneira. Muito bom. Você quer completar? Não, tranquilo, Dô. Bom, para encerrar aí, para a gente ir para o último bloco aqui, a gente falou um pouco aí de propósito também, mas agora eu quero falar com vocês sobre necessidade versus oportunidade. Por que tem tanta abertura de empresa? É porque as pessoas têm a necessidade de empreender ou porque surgiu uma oportunidade de empreender? Existe sempre esse... tem gente que fala, olha, eu sou empreendedor não por decisão, mas por necessidade. Eu sou um caso desse. Então fale a tua experiência aí, Totti, o que você acha disso? Du, eu vejo assim, necessidade no nosso caso, né, eu lembro que eu era muito novo, né, como eu falei, tinha 12 anos, mas eu lembro que nós estávamos passando uma fase muito difícil como família, né. Minha mãe era um funcionário público, não estava recebendo na época, na ocasião, e meu pai também não estava trabalhando. E aí houve uma pessoa que chegou, meu pai, né, mostrou para ele um negócio, né, pode ser uma oportunidade, pode ser, mas não tinha conhecimento dessa oportunidade. O que era? Era uma necessidade que precisava abraçar o que veio primeiro na frente. Né? E que veio para montar uma fábrica de sorvete pequena, muito... O que não tem nada a ver o que é hoje, vamos falar assim, né? O que começou era vendendo na rua o sorvete, né? Então, veja assim, a necessidade... O Totti, gente, já deve ter passado na tua rua, menino. Sim. Sabe aqueles que passam assim, tá passando o carro da pamonha deles, tá passando o carro do picolé. Ele já deve ter passado na tua rua. Passou, eu passei boa parte aí na minha adolescência, começo de adolescência, num carro, vendendo sorvete. Mas era uma necessidade, não tinha o que fazer, né? E a oportunidade, eu vejo assim, que você tem a oportunidade, por exemplo, você trabalha numa empresa grande, você tem um know-how, você já tem um conhecimento, e você saiu dessa empresa, um exemplo, vamos falar assim, e você visualizou aquilo, né? Pô, uma boa oportunidade, então eu vou investir nisso. É uma oportunidade que a pessoa enxergou. Né? E a necessidade é aquilo, eu não tenho o que fazer, preciso fazer alguma coisa, preciso abraçar e vou embora, né? E eu vejo assim, por exemplo, quando a gente vai em algumas feiras, né, que tem de alimentação, quantas máquinas pequenas, salgadinhas, coisinhas pequenas a gente vê, e o fluxo de gente ali, olhando, visualizando aquilo, não sei se você já viu, Thiago, nas feiras, né? Você vê aqueles stands cheios de gente, e são negócios pequenos. Né, você olha assim, nossa, mas será que ele está vendo oportunidade ali? Porque ele vai ser mais um vendendo salgado. Mas tem aquela questão, é uma necessidade. Ele está vendo aquilo, né? Ele precisa fazer algo. Né? Então a necessidade muitas vezes é aquele. Você não tem escolha. Né? Ou você vai ou. Mas ouvindo você falar, Totti, o que eu percebo? A necessidade gerou oportunidade. Exatamente. Não é isso? Aí você favorece a oportunidade, né? Sim. Claro que tem formas mais estruturadas de começar um negócio do que simplesmente assim, olha, eu preciso fazer alguma coisa. Mas, por outro lado, o empreendedor ele é um bom executor também, né, Thiago? O que eu vejo de em comum em empreendedores, independente do nível, do tamanho, mas são bons executores. É quem pega e faz, independente do que é. Pode ser que não seja a melhor ideia, o melhor planejamento, pode ser que não seja o melhor produto, no começo, porque assim, basta começar. Muitas vezes a gente fica aquela questão, preciso fazer o melhor e tudo, mas se você não tem como vender isso e não sabe como fazer, a pessoa enrosca. Faça o seu melhor naquele momento que você tem naquele momento. E aí vai gerando oportunidades para você. Eu lembro quando a gente começou, não tem nada a ver o que é hoje. Em termos de produção, tudo, não tem nada a ver o que é hoje. Mudou 100%, eu falo. Mas precisava começar. Né? E aí, conforme vai passando o tempo, você vai conhecendo pessoas, as oportunidades vão chegando, aí você vai evoluindo. Né? Mas o primeiro passo tem que ser dado. Tem que ser dado, tem que fazer. Concordo totalmente. Você está vivendo isso na pele, né, meu amigo? A necessidade gera oportunidade, né? Lógico. De repente, se você tem a condição, como o Fresarim falou, de fazer isso de forma mais estruturada, melhor ainda. Mas o que normalmente acontece não é bem assim. Você pode até começar estruturado, mas depois que você começa, você vai ver que tem um monte de coisa que você tem que aprender, sabe? Normal. E eu vou só fazer um gancho, né?
e agora, o que eu faço primeiro, o que a empresa tem que fazer e tal, né? Eu vi um podcast também, e era do cara da WhatsApp, do Flávio Augusto. E aí o cara perguntava assim, cara, o que eu quero começar e o que você acha importante para começar? Ele falava o seguinte, cara, para começar, você tem que ter um produto razoavelmente bom, né, que atenda razoavelmente bem e focar na venda. Né? Tenha um trabalho de venda muito forte. Você que vai começar, empreendedor, cara, então foque na venda, né? Tenha um produto razoavelmente bom e foque na venda. Isso para mim foi muito importante, aprendi e carrego sempre. Porque todos precisam vender. Não tem quem não vende hoje. Né? Você pega a Amazon, precisa vender, McDonald's precisa vender, qualquer empresa precisa vender. Uber vende o serviço, todos, não tem exceção. Né? Quer escalar, quer crescer, tem que focar em vendas, não tem opção. Deixa uma empresa de pé. Venda, receita, né? Não tem jeito. Eu já ouvi um grande especialista em finanças dizer o seguinte, olha, o melhor banco que existe é o seu cliente. É lá que você tem que buscar o dinheiro. Eu já ouvi investidor também, grandes investidores, dizer, o melhor investidor que tem é o seu cliente. É quem compra o teu produto, o teu serviço. Esse está pagando para ter aquilo que você... Então, se você pensa em começar, gente, não importa. Não importa se é por uma oportunidade que surgiu ou uma necessidade. Eu comecei por necessidade também. Eu pensei que fosse uma oportunidade, Totti. Eu guardei lá um dinheirinho, sei lá, tinha lá uns 4, 5 meses da minha despesa. Falei, bom, agora eu vou começar tranquilo. Passaram rapidinho uns 3, 4, 5 meses, aí acabou o dinheiro e bateu o desespero, né? Total. Então, tem um investidor, um dos maiores investidores da América Latina, conheço, inclusive investe na Yaso, que é a minha startup, o João Kepler. Ele diz o seguinte, ele fala da teoria das duas canoas. Isso é muito útil para você que está pensando em começar. O que é a teoria das duas canoas? Ele diz assim, você precisa ter habilidade, se você quer iniciar um negócio, de navegar em duas canoas ao mesmo tempo. Uma delas é o seu emprego, a sua fonte de renda hoje. E a outra é iniciar um novo negócio. Mas importante sempre é respeitar e valorizar o lugar onde você está. Cuidado para não tirar tempo, isso não é ético, não é honesto da sua parte, tirar tempo e esforço de algum lugar que está te pagando para iniciar um negócio. Não, separa bem, separa o tempo, separa o momento que você vai fazer cada coisa, mas é possível você trabalhar 6, 8 horas por dia no seu emprego e as outras 2, 4 ou 6 horas iniciando um negócio. É possível por um tempo, não é possível levar uma vida assim, né, Thiago? Não dá. Não é possível você trabalhar uma vida inteira assim. Mas é possível por um tempo você navegar nas duas canoas. E vai chegar um determinado momento que é natural. Você vai precisar escolher entre uma ou outra. Você vai precisar escolher entre... De repente você cresceu no lugar onde você está trabalhando, você foi promovido, e ali tem oportunidades de crescimento, de ser um intraempreendedor, ok. Ou vai surgir uma oportunidade de você efetivamente... sair desse emprego, dessa renda fixa aí que você tem e entrar de cabeça no empreendedorismo. Mas se você conseguir equalizar bem isso, com certeza você vai se tornar um empreendedor mais controlado, mais planejado, com uma possibilidade de aproveitar melhor uma oportunidade. E qual é a diferença? Olha, na verdade, o importante é você desenvolver esse comportamento, esse perfil empreendedor. Começar por oportunidade ou por necessidade não muda muito o destino final, não muda. O que muda é o teu desempenho, a tua dedicação. Pode ser que minimize um pouco dos problemas, do esforço, do tempo, né, Totti? Quanto mais você consegue se planejar e aproveitar uma oportunidade, você acaba reduzindo aí o esforço e o tempo. Né? Exatamente. E assim, né, Edu, eu vejo, né, quando você está nessa canoa, nessa dúvida, parece que algo te empurra, né? Você não vai conseguir levar por muito tempo essas duas, né? E parece que algo vai te levando, vai te empurrando, muitas coisas vão acontecendo, que você começa a enxergar, você fala, opa, preciso tomar uma decisão agora, que eu vou, entendeu? Ou eu vou continuar nesse trabalho, ou eu vou abrir meu próprio negócio, né? Parece que algo te empurra para aquilo, né? Isso aí. Bom, e para a gente finalizar aqui, você deve estar se perguntando, mas será que tem tanta... Por que está abrindo tantas empresas no Brasil? A gente já falou, por causa da crise? Também.
por causa de oportunidades também. O Brasil é um país que tem muitos problemas. Mas tem uma informação técnica também bem importante para você saber. Nunca no mundo se teve tanta liquidez, tanto dinheiro disponível para investir em negócios. Isso não é uma visão, não é uma percepção, isso é realidade. O que aconteceu? No mundo inteiro, as taxas de juros estão caindo. Brasil, a Selic aí baixou para 3 e alguma coisa, agora está 4,25. Quando as taxas de juros baixam, o dinheiro a juro, o dinheiro que grandes investidores têm para aplicar, se aplicar a juros da taxa base, o retorno é muito baixo ou quase nenhum. Então não faz sentido quem tem muito dinheiro, e muito dinheiro está na mão de poucos, infelizmente, esses que têm muito dinheiro, eles não tem muito sentido colocar esse dinheiro à taxa de juros. Onde é hoje a melhor opção de investimento? Em negócios. Negócios têm uma possibilidade de rentabilidade, de multiplicação de capital muito maior. Então, nunca no Brasil e no mundo se teve tanto dinheiro disponível. Você pode pesquisar por investidores na Bolsa de Valores, o número cresce todos os dias de novos investidores na Bolsa de Valores. Pessoas que deixavam dinheiro em poupança, em tesouro do governo, em Selic, estão tirando esse dinheiro, correndo um risco um pouco maior e colocando em bolsa de valor, que nada mais é, quando eu compro uma ação de uma empresa, eu estou me tornando um sócio dessa empresa e aí eu estou investindo em negócios. Então, se você pensa em empreender, não existe, se você olhar para trás aí, vamos olhar para os últimos 50 anos, os últimos 100 anos, nem nos últimos 100 anos não tem um momento mais interessante, mais propício para se iniciar um negócio do que hoje. Hoje, as oportunidades estão muito, muito abertas aí. Eu me lembro que sempre foi muito difícil, né, Totti? Você deve ter passado por isso, Thiago, acredito que não, mas de conseguir dinheiro emprestado em banco. Meu Deus do céu. Prestar 5 mil, 10 mil era um parto, né? A gente quase pedia pelo amor de Deus. Lá, né? Taxa de juros altíssimas, né? Enfim, né? Hoje mudou muita coisa. Muito. Né? Hoje é muito Você mais deve estar recebendo ligação de banco, sim, oferecendo dinheiro a taxas muito baixas. Você acaba recusando, né? Tô com uma taxa aqui, baixou de novo aqui, né? Se você não controlar, né? Lógico, você vai ter que pagar essa conta no final, não tem jeito, não tem como escapar. Mas hoje é muito mais acessível. Sim, né? O dinheiro hoje não tem dúvida. Muito... E o dinheiro não faz a diferença, né, Thiago? Não é o dinheiro que faz um negócio, ele é em parte importante, o recurso financeiro é parte importante, mas ele não determina o sucesso de um negócio, né? Você já deve ter visto muitos negócios que começou com quase nada ou com nada e que se tornaram grandes negócios. Tem muitas histórias, né, de gente que começou sem nada, o mínimo possível e se tornarem grandes empresas, né? Agora, o que determina é a pessoa mesmo. Né? Eu vejo que são as pessoas que fazem a diferença. Mão na massa, né, Thiago? Só fica falando pegar dinheiro do banco. Cara, estuda antes sobre pegar dinheiro do banco. Não é só ir lá. Não é vai lá e pega. Tá tudo certo, né? Vai entender sobre finanças, sobre juros. Né? É claro que é uma opção viável, desde que você faça do jeito certo, da forma certa. Né? E eu... sou da área, né, vim da área da educação e eu falo muito, cara, aproveita teu tempo e estuda, sabe? Tu quer começar um negócio? Cara, estuda um pouco, o plano de negócio, como é que funciona, né, o quanto que eu preciso vender, para você avaliar, né, o teu negócio, vai estudar um pouco sobre marketing, estuda sobre aquilo lá, para você tomar a decisão certa, seja investindo no teu dinheiro próprio, seja pegando dinheiro do banco. Eu acho que estuda sobre pessoas, como desenvolver o negócio. Então, eu acho que isso é um grande diferencial, né? E é lógico, não é só por ter o conhecimento, é por aplicar o conhecimento. Foi o que o Eduardo até citou, são grandes executores, ou seja, eles colocam na prática aquilo que eles aprendem, né? Mas só vai colocar na prática aquilo que aprendeu de alguma forma, né? Tem gente que aprende através dos erros, mas se eu conseguir aprender com os acertos dos outros, melhor ainda. Ou mesmo com os erros dos outros. Exatamente. Mais fácil, né? É mais Curtou fácil. Um caminho ali, né? Exatamente. Então eu acho que vale a pena investir tempo estudando, se preparando, seja qual for o negócio que você vai começar. Isso aí. Alguma coisa, Totti, para a gente concluir aí? Du, eu acho que nós empreendedores se sente muitas vezes muito sozinho, né? Eu acho que esse podcast que a gente está fazendo aqui,
esse trabalho, é realmente para a gente estar trazendo você para perto da gente, né? Porque não é fácil. Tem vezes você vai tomar alguma decisão, você vai, enfim, fazer alguma coisa e a gente talvez fica perdido, né? Então, a gente está aqui, né? A gente coloca-se à disposição para dizer que você não está sozinho, né? A vida empreendedora não é sozinho, né? Coloque pessoas sábias do seu lado, coloque pessoas boas para estar te orientando, para estar te ajudando, né? Que isso ajuda muito, né? Sabe que isso foi uma quebra de paradigma para mim. Quando eu comecei a frequentar a igreja, eu buscar conselho com líderes que eu sabia que não tinha experiência com negócios, mas que poderia me trazer uma visão de Deus. Isso que você falou é importantíssimo. Né? De alguma forma ele vai mostrar, né? Talvez ele não tenha um conhecimento necessário, igual você falou, mas talvez uma palavra que ele te fala, uma orientação que ele te fala, né? Uma busca que você vai fazer depois, aquilo você vai conseguir, né? Trazer. Exatamente. Aquilo. Se cerca mesmo de pessoas como o Totti falou, liderar no modo geral, ele vai te colocando num lugar de solidão nas tomadas de decisão, porque vai chegar um momento que você tem que decidir, e a tua decisão vai impactar muita gente, vai impactar quem está ao seu redor, colaboradores, clientes. Então é importante que a gente tenha ao nosso lado pessoas sábias, com experiência ou não profissional, mas pessoas que realmente têm um compromisso com a gente. Então é isso aí, gente. Primeiro podcast Indo Empreendedores. Estamos finalizando por aqui. A gente vai trazer outros assuntos aí, os assuntos que com certeza vão te contribuir aí com a tua carreira, contribuir com o teu negócio. Isso, Thiago? Eu queria aproveitar, né, falando disso. A gente vai trazer mais pessoas. Hoje a gente estava, nós três aqui, nós somos quem está na frente desse trabalho. Mas uma das propostas é que a gente traga pessoas que possam compartilhar suas experiências, né? Então vocês vão ouvir muitas experiências de gente que está no dia a dia, aprofundando, inclusive conseguindo com mais tempo, aprofundando um pouco mais sobre os negócios dela, sobre as suas práticas, né? Para que possa ser também, para você que está ouvindo, possa ser também um impulsionador, né, no seu dia a dia, né? Coisa importante, livros, Thiago, indicação de livros. Thiago, gente, é o nosso membro aqui mais leitor. Esse né, Michael? Acho que é um por semana, né? Então ele vai trazer algumas indicações de livros. Thiago é estudioso. Eu gosto de ler realmente, acho que faz muita diferença, mas a gente incentiva, né? Cara, a gente conhece pessoas que leem realmente um livro por semana, né, e falam o quanto isso é importante. Thiago, você lê um livro por semana. Mas eu não conheci nenhum grande líder que fala que não lia nada, sabe? Todos eles lia algo e isso influenciava a vida deles. Mas falando de negócio, vou falar do livro que o Eduardo citou, Deus e o Mundo dos Negócios. Um livro fantástico mesmo. Ele fala sobre como Deus quer usar as pessoas no mundo dos negócios, né? Esse livro é um pouco mais difícil de ser encontrado, já tem poucas edições dele, mas quem conseguir, vale a pena, é importante, né? Vai fazer diferença para você. E um outro, caso você não consiga encontrar aquele, ou queira uma outra opção, né? Esse livro muito bom, Ungido para os Negócios, livro fantástico, também fala do plano de Deus para a vida das pessoas dentro do mercado. E ele vai falar que como Deus usou as pessoas, escolheu as pessoas dentro do mercado, faz uma relação com os apóstolos, como eles foram pessoas do mercado e que Deus usou os seus dons e seus talentos para alcançar. A colheita está aí, cara, está dentro das organizações, dentro da sala de reuniões, dentro das empresas, é a nossa colheita pronta para que a gente possa estar lá, né, para que o Senhor, através das nossas vidas, possa também chegar a essas pessoas. Então, ungido para os negócios, vale muito a pena. Muito bom. Então é isso aí, a gente fica por aqui. Fica ligado aí que em breve nós vamos soltar mais conteúdo. Como o Thiago e o Totti falaram, a gente vai convidar pessoas muito relevantes que vão poder contribuir muito com assuntos específicos, com lutas que eles viveram, com desafios que eles passaram, com erros e com acertos que eles tiveram aí na caminhada. Beleza? Então, gente, até a próxima. Até mais. Valeu, gente. Um abraço.